Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Está feliz com ele, Cenáculo? Vamos um salve forte para Jesus então. Toda a igreja dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, Cenáculo. Glorifica o Deus, Senhor, com fé, com amor, igreja. Crendo que ele está aqui nesta noite. Amém? A Bíblia diz, ela revela e está certo. O culto do crente não começa quando ele entra aqui. Os irmãos sabem disso, né? Amém, Jesus? Amém. Né, o serviço dele, a devoção, a comunhão por Jesus, não está instalada em 2 horas de culto na igreja, não. Está na vida do cristão, né? Então já deveria já os irmãos que estão participando desse culto terem vindo já, amém, testemunhando com alegria, paz, devoção por Jesus antes de entrar nesse culto. Amém? Quanto aos demais que não conseguem fazer assim, nós vamos tentar socorrer hoje aqui pela misericórdia do Senhor. Amém? Mas já era hora de alguns irmãos aqui que já são batizados, doutrinados, já falando para todo mundo que ele é crente. Já falou para todo mundo, divulgou, pôs na primeira capa, amém, do jornal, enfim, fez a manchete e entra com essa cara de besterol. Amém? Com essa, ele entra aonde eu estou. O que será? O que há de vir? Como se nada tivesse acontecido. Amém? Levanta a mão para o céu, cenáculo. Diz 3 vezes: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Com fé, igreja. O sangue de Jesus tem poder. Com fé, meus irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Dá uma salva de palmas para ele, cenáculo. Com alegria no teu coração, meu irmão. Amém? Deus abençoe toda a igreja, pode se assentar. Meus amados irmãos, quero agradecer ao meu Senhor, amém, por mais esse dia, esse momento que eu vou poder participar, amém, junto com esta igreja, de preparação e santificação para a volta de Jesus. Quero agradecer ao meu Senhor, amém, por poder estar aqui junto com esta igreja em São Paulo, com os demais que estão conosco pela internet, membros ou não membros dessa igreja, não importa, todos vieram ao comparecimento do altar do concerto, a pedido do Senhor, pela preparação e santificação dos crentes, amém, que o esperam, que o aguardam na bem-aventurança dessa esperança determinada pela fé em Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu quero oficializar o culto desta noite. Hoje é dia 19 de janeiro de 2014, diretamente da sede da Igreja Cenáculo Fé para as Nações em São Paulo, transmissão pelo horadaverdade.com. Amém, assumindo que este culto é feito por esta igreja. A pregação que vai ser dada aqui a partir de agora é pelo pastor Daniel Batista. Amém, para não restar dúvidas aqui nesta noite daquilo que nós vamos falar aqui. Amém, Jesus? Que Deus abençoe a todos que estão conosco participando deste culto ao vivo, dia 19, diretamente aqui de São Paulo. Deus abençoe a todos os meus irmãos, em nome de Jesus, que estão aqui em São Paulo, que passaram pela porta estreita, ignorando a opinião pública, ignorando, amém, as divergências, amém, aquilo que está sob pressão ali fora agora, para ele não servir a Cristo. Está aqui sentado hoje nesta igreja porque ele crê. Quanto aos demais que não creem, é como eu disse aqui, nós vamos trabalhar para ganhar ele para Jesus. Amém, cenáculo? Amém. Antes de nós orarmos pela pregação nessa noite, eu quero dar aqui, amém, irmãos, alguns motivos para vocês orarem por essa igreja, amém? Não se esquecendo da campanha A Pedra que Deus dirigiu, uma campanha especial dessa igreja, porque ela visa a compra da sede aqui em São Paulo e a obtenção do recurso financeiro, amém, para a compra dessa sede, amém? Estamos na corrida em busca dessa importância financeira, para que essa igreja tenha um lugar próprio e condições também para receber as pessoas como hoje está recebendo. É muito importante para nós essa campanha, amém, para esta igreja, amados irmãos, porque nós precisamos de um lugar físico para, amém, cumprir o nosso ministério pastoral, como nosso Senhor nos pediu. Esse ministério não dá para ser feito na rua e nem na tua casa, a não ser que alguém queira disponibilizar a sua. Você me conta, porque eu vou usar muito bem, tá bom? Mas até então, pela experiência que eu tenho, não dá para fazer isso que nós estamos fazendo aqui na casa de ninguém. Então é óbvio que a igreja precisa de um lugar, que nada que está sendo feito aqui cai do céu, vem pela graça de Deus, mas pelo esforço e pela dedicação voluntária de todos aqueles que valorizam essa igreja. Então é o meu pedido, em nome de Jesus, para que vocês não se esqueçam que tudo que se faz aqui na terra é ação e posição voluntária por parte de quem assumiu Jesus. Não são anjos e muito mais o Senhor, são pessoas, amém, que assumiram essa fé em Cristo e que estão agora, nesse momento, fazendo as coisas aqui acontecerem.
Então, por intermédio da ação voluntária, da dádiva, nós podemos fazer muito para Jesus aqui. Amém, cenáculo? Quem reconhece isso diz amém. Amém. E lembrando que esse que está aqui não é anjo, tá? Não tenho nada de anjo, mas nem o cabelo de anjo, tá bom, irmão? Tá? Sou um miserável como você, que assumiu Jesus e tento ao máximo possível servir ao meu Senhor. Bom, meus amados, outra coisa importante, orem por essa igreja, amém, pelas atividades dela na mídia. Amados irmãos, quero fazer um apelo especial aqui, porque nós temos visto, amém, irmãos, todas as instituições políticas, elas se dirigirem à visão que já está profetizada por Jesus, de manipulação de expressão. É notório de que a internet não vem a ser um espaço liberado, democrático como é agora, que o espaço virtual, inclusive a internet, venha a ser, amém, um espaço virtual regimentado por forças, e a igreja vem a perder a liberdade de expressão que ela tem agora. Eu tenho pedido ao meu Senhor misericórdia para que isso não aconteça, porque a internet hoje é uma ferramenta muito importante nossa para evangelizar, amados irmãos, e nós temos pedido ao Senhor para não perder, amém? A rádio não nos deixam entrar, na televisão, o único canal que nós conseguimos é o canal fechado, via TV a cabo. Nós agradecemos ao Senhor, mas o espaço muito limitado, perto da internet, amém, como também da rádio, que é um espaço hoje corporativista, totalmente político, inclusive pelos pastores evangélicos que estão manipulando o meio de comunicação evangélico, e não deixando pastores como eu entrar, amém. Eu que fui expulso já de mais de 10 rádios, na minha história como pastor, posso chegar a dizer a você aqui, não tem como comunicar fé com liberdade em meio de comunicação hoje, amém. Estamos sendo rastreados, inclusive, todo o conteúdo dessa igreja que é elaborado pela internet, pelo espaço virtual, já está sendo monitorado, registrado. O FBI, a CIA que está no Brasil, amém, meus amados irmãos, a coisa é complexa, é profunda, dá medo, é de arrepiar. O que nos consola é que Jesus está voltando. Enquanto nós tivermos isso, nós vamos usar. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, para vocês orarem, intercederem, porque vocês que não estão a par da situação, pensam que o que a gente faz aqui é fácil, irmão. Nós já estamos com a minha cabeça, inclusive, e de alguns irmãos que trabalham nessa igreja, com a cabeça a prêmio. A nossa cara está estampada aí, os irmãos sabem disso, pregando coisas inconvenientes, que não liberam e não sustentam o sistema. Amém? Então é óbvio, irmãos, que nós estamos na zona de risco. Eu tenho pedido ao Senhor misericórdia para que Deus levante mais crente fiel, mais gente responsável, mais gente amável com a obra do Senhor Jesus, que faça os projetos dessa igreja aparecer, porque vontade no inferno tem muita. Nós estamos precisando de pessoas que façam a teoria ser prática, a teoria, amém, ser ação. É o que eu espero em Cristo de todos que estão aqui sentados me ouvindo agora, que faço questão de dizer para você, e isso daqui não veio do céu. O que nós estamos fazendo a nível de evangelização mundial vem por intermédio de pessoas devotas e corajosas, que assumiram Jesus e fazem questão de compartilhar isso com todos, até com aqueles que não querem. Orem por essa igreja, por esse ministério, por essa obra. Peço ao Senhor que expanda nesta igreja aqui, amém, a sua liberdade de expressão, ou seja, o seu alcance, amém, de expressão, para que outras pessoas se convertam antes de Jesus voltar. Porque o que nós estamos querendo é isso. Se o amado irmão quiser ficar famoso como eu, me chama. Se você quiser ficar famoso como eu, me procure, que eu vou dar um espaço para você. Não vou dar espaço para a gente falar lorota, filosofia, porcaria. Mas se você quiser pregar o que essa igreja está pregando, me procure, que eu vou dar um espaço para você, porque Deus me deu, não é meu. Ninguém está ficando famoso aqui para ser colocado no hall, né, na calçada da fama. Nós estamos ficando famosos por amor ao evangelho, para ser preso, para ser morto por amor a Cristo. Então vamos deixar uma coisa clara aqui, esse ministério não é de brincadeira. É o meu pedido, a minha solicitação que eu faço como pastor e cristão dessa igreja aqui, de que vocês façam alguma coisa por essa obra, para você não ficar com Deus por omissão. Porque já tem gente querendo sair correndo dessa igreja. E não é por causa de problema não, porque ele é omisso, covarde. E quer para outras igrejas, para administrar e manifestar cristianismo apático. Tá, meu irmão?
Cristianismo, açúcar, como é que é? Água com açúcar, tá? E nós sabemos muito bem qual é a situação do povo aí, qual é a cabeça e a mentalidade do povão. Amém, Jesus? Que os irmãos tenham consciência do que essa igreja tem feito, seja parceira dela, ande com ela, por amor a Cristo. Amém, igreja? Amém. Quem testifica diz amém. Amém. Amém, Jesus, irmão. Tenha consciência. Outra coisa importante, estamos na página do Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Ajudem a compartilhar o que essa igreja tem publicado. Curta, compartilhe, manda para lá, manda para cá, que vai ser uma bênção para todos aqueles que estão dentro do teu perfil, conhecerem o que é Bíblia, o que é Jesus, o que é ser cristão. Até porque está todo mundo aí infectado pela pluralidade, e é mais do que hora do que a igreja mostrar a cara de Jesus verdadeira. Cenáculo da Fé para as Nações, endereço na página no Facebook. E outra coisa importante também, que eu quero anunciar a todos os amados irmãos, estarei viajando agora dia 15, dia 20 de março, agora de 2014, lá para os Estados Unidos, em Somerville, amém, em Boston, tá, irmãos? Em Somerville, dias 15 e 20, agora de março, para a realização de uma agenda missionária, o cumprimento de uma ação missionária ali em solo americano, dia 15 e dia 20, em Somerville, 7 da noite, eu mesmo, pessoalmente estarei lá pregando e conferindo a mensagem no meio daquelas pessoas que vão participar desses dois cultos, nesses 2 dias, às 7 da noite, dia 15, dia 20, para quem está pela internet agora saber, pastor Daniel Batista, Cenáculo da Fé, em solo americano, evangelizando e pregando para as almas a vinda de Cristo. Esperem Jesus que eu esteja com vocês lá. Somerville, Hotel Holiday Inn, dias 15 e dia 20, às 7 da noite, lá dentro de uma sala reservada para essa igreja falar o que ela quer falar. É isso aí. Orem por nós, clamem por esta igreja, em nome de Jesus, chorem por ela, porque a gente vai com a sensação de não voltar mais. Que Deus tenha misericórdia. Eu lembro até um episódio, para vocês terem uma noção, que quando os Estados Unidos ficou descobriu, né, que haviam agentes patriotas para intimidar e impedir a exploração mineral por missionários americanos, eles mandavam matar. Só pela questão da intervenção da exploração mineral que existiu lá atrás, pau-brasil, ouro e etc, etc, que fez Getúlio Vargas morrer, ser assassinado. Então qualquer coisinha que acontece dentro do mundo deles, eu não digo Estados Unidos Estado, mas digo, amém, instituições secretas, eles querem ceifar. Imagine essa igreja pregando o que prega lá. Nós somos intervensores e somos, amém, pessoas não bem-vindas. Mas esperem que o pastor eu vá e eu volte para a tua infelicidade. Amém, irmãos? Eu só peço, sim, Jesus, que os meus irmãos intercedam por mim. Amém? Todos orem por esta igreja. Quem testifica diz amém. Cantina no final do culto, os irmãos não esqueçam, senão o pastor, ó, cabeça cortada aí, meus irmãos querem que encha lá. Amém? Encha a cantina. Amém? Porque eles falam assim, pastor, faz uma propaganda bem suada da cantina. Amém? Faço com muita alegria. Os irmãos desçam lá, se alimente e abençoe a igreja ao mesmo tempo. Vamos ficar de pé. Amém? Em nome de Jesus, com Bíblia na mão. E outra coisa também que a irmã Alessandra está fazendo aqui, uma lembrança. Amém? Que é importante o pastor falar. Os irmãos não se esqueçam da grade de programação de leitura bíblica que já está disponível esta igreja e também pelo nosso Facebook. Amém? Para que todos compartilhem a leitura do Novo Testamento. A Igreja Cenáculo da Fé, estimulando aos amados irmãos lerem a Bíblia para conhecer Jesus de verdade, porque nós não somos, amém, irmãos, e muito mais estamos em comunhão com gente que quer falar de Deus e Jesus e da fé e não tem Bíblia na cabeça e no coração. Com esses caras a gente nem discute. Cenáculo, vamos ler a palavra de Deus, porque tem muita coisa que nela muita gente ainda não conhece. Amém, Jesus, irmãos? Você está com a Bíblia na mão, Cenáculo? Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Alerta, Cenáculo! Este barulho é santo. Os internautas, ouçam aí em nome de Jesus. Olha o barulho do Cenáculo, qual é? Bíblia na mão. Amém. Irmão, isso é tão forte a palavra de Deus, que eu faço um desafio aqui. Vá com a Bíblia na mão para pegar um testemunho de Jeová, para você ver o que ele faz com você. Os irmãos sabiam disso? Amém? Que as residências que têm Bíblia, eles registram para eles não baterem na porta,
Os irmãos sabiam que eles têm um poder de investigação tremendo, é que na minha casa eles não batem. Quando bate eu falo, é novato. Porque eles já sabem que lá tem Bíblia. É uma coisa impressionante. Aonde a palavra de Deus está introduzida, heresia não se mistura, irmão. E glória a Deus por isso, pelos crentes que estão aqui hoje, né? Fazendo barulho santo aqui no cenáculo, dizendo, fala a Jesus. Cenáculo, levanta a tua espada para o alto, abre a tua boca e ora. Toda a igreja chorando e clamando ao Senhor Jesus. Ora, cenáculo. Os internautas que estão conosco nesse dia 19, orem conosco também em nome de Jesus. Toda a igreja chorando e clamando, orando e clamando. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, lhe imploramos, meu Santo, pela tua revelação, pelo teu poder. Meu Santo Jesus, eu te peço, meu Senhor, meu Salvador, pela tua misericórdia, pois somos miseráveis, somos santo e poderoso pecadores. Na tua presença sabemos e admitimos, meu Senhor, a nossa impotência, a nossa miséria, diante do teu esplendor, da tua glória. Meu Senhor, trata com a tua igreja, trata com esta obra, a redimida, purificando o Senhor para o encontro do Senhor dos céus. Eu te pego no teu sangue, te imploro, meu Santo Jesus, que toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria será aniquilada, quebrada pelo teu esplendor e pela tua glória. Meu Santo Jesus, o teu sangue repreenda o diabo, repreenda a transgressão, a iniquidade, a apostasia, a rebelião. Repreenda, meu Senhor, meu Salvador, pelo teu sangue o anticristianismo, a besta da iniquidade que já impera nesta terra e se infiltra, Senhor, no meio das suas ovelhas. Eu imploro no teu sangue, meu Santo Jesus, busca o pecador, busca, meu Senhor, aquele que está aprisionado, meu Senhor, aquele que está amordaçado pela iniquidade, pelo pecado, pela sodomia, pela apostasia. Eu te repreendo, Senhor, eu te repreendo, meu Santo poderoso, no poder do teu sangue, meu Jesus, no poder do meu sangue, meu Senhor. Repreendemos toda força maligna, toda força satânica contra a tua obra, contra a tua igreja. Nós repreendemos no teu sangue, Jesus, que toda potestade que se vira contra a pregação da tua palavra, o anúncio do teu evangelho, será aniquilado, Senhor, pela luz desta palavra, pela luz desta verdade. Eu te peço, Jesus, pelo teu sangue, fala, meu Senhor, fala, meu Salvador. Eu imploro no teu santo nome, Jesus. Amém. Estenda, cenáculo, a mão sobre a palavra de Deus e diga, fala, Jesus. Fala, Senhor, na minha vida, pelo poder do teu sangue, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, para o dia final, a redimindo, a purificando, Senhor, para que ela esteja provada e te receba no céu. Misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Salva a nossa alma, salva a nossa casa, salva a nossa família da ira, da destruição vindoura. Pelo teu sangue, Jesus, revela o mal, revela o pecado e prepara a tua igreja para o grande dia, em nome de Jesus. Amém. Amados, texto de Apocalipse, a igreja abre a tua Bíblia em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 6. Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero dar minha saudação em Cristo a todos que estão conosco pelo horadaverdade.com, participando dessa campanha, desse culto. Amém. Em nome de Jesus, nesse dia 19 de janeiro de 2014. Amém. Estamos ao vivo, transmissão diretamente aqui da sede da Igreja Santa Fé em São Paulo. Amém. Debaixo da revelação de Jesus. Amém. Do nosso Senhor para todos os corações. Deus abençoe a todos que estão aqui conosco, estão. Em nome de Jesus, nós vamos ler esse texto para a honra e glória do nosso Senhor. Texto de Apocalipse, capítulo 6, amém, igreja? Verso 1 que diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra, da glória a Deus? Quem crê nesta palavra, da glória a Jesus, Senado? Pode sentar, Deus abençoe todos os irmãos. Amém? Eu quero anunciar aos amados irmãos hoje, a partir de hoje, estamos iniciando uma campanha
que terá por título a campanha dos 7 selos. E a partir desse domingo, amém, se completará 7 cultos aqui destinados à revelação desse tema, desse propósito, que é o triunfo, a vitória das palavras do Senhor Jesus Cristo ressurreto à sua igreja na terra. O quanto o Senhor, por intermédio dessa campanha, desejará, como se inclinará a fazer com que todos aqueles que buscam o seu nome como a submissão e obediência à sua doutrina, não sofram as consequências desse livro, das determinações que estão direcionadas a essa terra, a esse mundo. A campanha terá por esse objetivo discernir e esclarecer muito bem o que Jesus realmente requer das determinações dessa profecia e dar à igreja, a Cenáculo Fé e todos que vão estar conosco a partir de hoje, em jejum e oração, amém, o entendimento para que você escape, obtenha o livramento, que para nós hoje, daqui para frente, será muito mais do que uma vitória, sermos livres e impedidos de sermos alvos das determinações apocalípticas dadas por Deus por intermédio do seu Filho Jesus. Quem quer o livramento, levante a sua mão. Eu poderia dizer aqui inúmeros meios que o diabo utiliza para fazer exatamente uma sociedade apocalíptica, a começar dentro da sua casa, a liberdade que ele anda tendo de Deus, para poder fazer desgraça e destruição, por intermédio do que os homens são. Nós seremos, com certeza, muito abençoados, se Deus der uma chance a nós de que não sejamos alvos, nem dentro, nem fora do nosso lar, porque o diabo está vindo com tudo, cenário. Mas a grande importância desse propósito, dessa campanha que se inicia hoje aqui, realmente aos amados irmãos dessa igreja terem a noção e a visão de realmente aonde está o livramento. Aonde está o livramento de Deus prometido? É mediado por intermédio de homens, de igrejas, instituições, de orações, determinações positivas. Aonde está o verdadeiro livramento de Deus prometido pela Bíblia Sagrada? A campanha tem este alvo. Então, a partir de hoje, quem quiser participar, estando aqui em São Paulo, quem está pela internet, amém, não precisa se inscrever, nada, só se consagre, jejue, ore, a partir de agora, e aos domingos venha preparado, amém, em nome de Jesus, para buscar tudo isso que o Senhor vai estar preparando para você. Amém, dá uma salva de palmas para Jesus. Bom, tem muitas opiniões acerca do Apocalipse do Senhor Jesus. Uma delas é de que esse livro, ele é um livro muito difícil de se entender, porque ele é rico em simbologias, expressões, etc. Mas eu tenho a dizer aos amados irmãos que o livro do Apocalipse do Senhor Jesus Cristo, o ressurreto, só será compreendido e entendido por quem o aceitou e por quem lê a Bíblia toda. Uma das coisas que eu conheci na leitura da palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela não aceita ser lida de trás para frente. A Bíblia Sagrada também não aceita ela ser lida de maneira repartida, de maneira seletiva. A palavra de Deus aceita de que você a veja como uma história só. De um Deus que vê o homem cair e a partir desse momento ele começa a trabalhar para estabelecer salvação, levanta o representante da causa e por intermédio dele sela as consumações. A Bíblia é uma coisa de Deus maravilhosa, linda para quem realmente está aberta a ela. Difícil, eu vou pelas palavras do meu Senhor. O Evangelho está encoberto para aqueles que estão cegos pelo diabo. Paulo já dizia isso. E Jesus já falava aos seus discípulos que a palavra de Deus, ela é inelegível justamente para aqueles que a escutam de coração duro, que não querem se converter, que impedem de que Jesus os cure e os liberte. É fato, a palavra de Deus é uma coisa que realmente Deus deu para todo mundo aqui dominar e entender muito bem. Esperem Jesus que os irmãos aqui se dediquem, porque a visão espiritual dessa igreja aqui, ela não foi estabelecida, meus amados irmãos, por uma revelação que ainda vai ser dada, mas por algo que já foi documentado e chegou até a nós. E eu falo aqui hoje sobre essa campanha com muita alegria no meu Senhor,
porque o uso das expressões que estão na Bíblia, muitos acreditando que é difícil se entender, é a chave do mistério. Quando nós lemos o texto de Apocalipse capítulo 6, o texto coloca uma expressão muito importante aí para nós entendermos algumas coisas que Deus vai falar hoje aqui, como o uso da expressão selo. Que no uso literal dessa expressão selo, da história até, o selo em qualquer carta ou documento significava um sinal de autenticidade e autoridade, cujo força maior ortogou a uma pessoa eleita para testemunhar os fatos que estão contidos nessa carta selada. O selo, para vocês poderem ter uma noção, era mais ou menos um pingo de vela enorme, para você poder entender, amém? Aonde ele representava ali uma força maior, realmente zelando pelo conteúdo do que estava escrito. Então, muito se utilizou no uso literal da expressão, o selo, nas comunicações políticas, governistas da história humana. Então, a Bíblia está utilizando a expressão, porque quer dizer para você, que aquilo que Deus selou, é muito importante o que está dentro dessa carta. Selou, porque é muito importante o seu conteúdo, como é muito importante também entendemos e compreendemos a quem ele ortogou, deu autoridade, deu a permissão de que tudo aquilo que está nessa carta seja revelado. O uso literal da expressão continua, meus amados irmãos. Uma vez o selo sendo pressionado, quebrado, por uma pessoa autorizada de Deus, que para nós aqui é isso, algo ainda não revelado, impedido de ser examinado por pessoas não autorizadas, que deveria ser imediatamente usada como anunciada por aquele que iria quebrar o selo. Então, para nós aqui, no uso da expressão e da simbologia, selo, pela Bíblia, Deus colocaria autoridade, como também daria a permissão, de que este eleito quebrasse o selo, fizesse aos homens conhecer os mistérios, os acontecimentos, que homem nunca na vida, na história, pôde ter essa experiência, ou esse conhecimento. Então, o livro selado, no uso da expressão no Apocalipse, quer dizer que somente um poderia estar autorizado a quebrar o selo e fazer com que todos pudessem conhecer fatos, acontecimentos e ocorrências escritas ali, que até então era misteriosa, e homem nenhum pôde conhecer. A importância do livro do Apocalipse 6 para nós cristãos hoje aqui nessa noite, e inclusive para esta campanha, é que se Deus tem um representante, um eleito, se a palavra de Deus trabalha com a conscientização de que Deus tem um representante, um eleito, capaz de trazer a ciência, ao conhecimento humano, as coisas de Deus e os seus mistérios, para nós isso aqui é muito importante, como fundamental e fenomenal, porque nós vivemos numa história chamada história humana, aonde já se viu em toda essa transição, gente elegendo gente, homens elegendo homens a ser alguma coisa para Deus aqui nessa terra, como se eles tivessem ou pudessem fazer isso. Eu não me refiro só à questão dos ícones admiráveis que já se passaram para aqui e que chegaram ao ponto de ser divinizados pelos homens. Você mesmo cometeu esse erro com a religião, com a filosofia, com a ciência. Tomara a Deus que você se converteu. Muitos aqui pela questão religiosa, como católicos romanos, que há décadas, há séculos, insistem em canonizar, instituir santos, entidades espirituais,
como representantes da igreja, sendo que eles não tiveram essa autorização, essa permissão bíblica. Fazem isso por conta própria, não fazem isso por fundamento de fé, por permissão de Deus. O livro do Apocalipse, no capítulo 6, já começa exatamente a dar uma ciência a você que me escuta aqui nessa hora, de que Deus tem um representante, um eleito, um predestinado, alguém autorizado, que está acima de qualquer um que já passou por essa história humana, a falar dos homens, a falar para os homens, a falar para os homens as coisas de Deus, os seus mistérios, aquilo que não foi conhecido, nem experimentado por ninguém, mas este a qual o Senhor deu autenticidade e autoridade, para testemunhar esses fatos. Ele está acima de qualquer um, e é assim que a palavra de Deus quer nos convencer. Eu lembro uma das partes do Evangelho de João 16, quando Jesus vem falar sobre a sua subida, ascensão, e a descida do Espírito Santo sobre os homens, sobre a igreja. Um dos ministérios que Jesus fez questão de destacar ali, na igreja, na humanidade, na sociedade, era o fato que o Espírito Santo deveria convencer. Convencer. O Consolador que vos virá, ele virá para o mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fatores estes que, se eu não tiver crente, eu não posso nem considerar que o Espírito Santo está na minha vida. De que eu estou salvo. Começo pela questão 1. O fato de nós admitirmos que qual é o pecado que a Bíblia tanto condena e mais condena? Não é o pecado moral, mas é o fato dos homens não admitirem e não crerem em Jesus. Uma coisa importante para você saber, e se é que te convenceu, mas a palavra de Deus fala, o ministério do Espírito Santo na igreja, é realmente convencer o homem, não só de que o maior pecado para Deus condenar é não crer em Jesus, como também o fator da justiça, de que Jesus foi para o céu porque ressurgiu, como vai voltar, como também a questão do juízo vindouro e futuro, aonde Deus assinala por intermédio do seu Filho que não ficará nenhuma obra humana impune, porque Ele trará juízo e justiça sobre todos. O maior ministério do Espírito Santo com a humanidade é fazer com que eles se convençam de que Jesus é uma coisa tão especial, tão gloriosa, tão poderosa de Deus, que quem não tiver essa fé, esse Jesus no seu coração, este Senhor com obra, testemunho, com identidade divina, não obterá de Deus promessa nenhuma e muito mais o livramento. Meus amados irmãos, a Bíblia toda é cristã, e toda ela só tem uma pregação: aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Toda a palavra de Deus está destinada a lhe converter, como lhe convencer de que Jesus Cristo é o Senhor, como é o Salvador, como é o Filho de Deus, predestinado por antecipação, antes da fundação do mundo, da queda do homem, para ser salvador da humanidade, como também salvador dos pecadores. Toda a palavra está destinada de capa a capa, a não lhe dar outro caminho, como outra porta, a não ser Jesus. O fato é que as pessoas que lidam com Bíblia, com instituição, com igreja, etc, 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 nem todas elas estão interessadas em realmente entrar na visão de Deus, na visão dos profetas, dos apóstolos, principalmente de Jesus. Nem todas estão. O que faço aqui, novamente a minha convicção aqui aos amados irmãos, que se tivessem destinados, abertos a isso que está sendo pregado aqui agora, não estariam como estão, correndo e andando de um lado para o outro, pregando e anunciando coisas que nós não ouvimos da boca do Senhor. É bom nós sabemos que Deus tem um representante, um eleito, desde a fundação do mundo, para anunciar aos homens as grandezas de Deus e os seus mistérios, nunca conhecidos por ninguém.
o principal penhor de Deus, como também doador do Espírito Santo, que sem Ele, sem o que Ele fala, não há esperança ou possibilidade de alguém aqui se salvar. O convencimento de que a vida está nele, e fora dele só há morte, só há destruição, só há ruína, só há desesperança. Nós estamos alimentadas por esta fé, estamos supridos por esta fé, que nos direciona a sermos crentes em Jesus, e admitirmos a autoridade que está sobre os seus ombros, de se constituir sobre as nossas vidas como cabeça da igreja e fundamento de fé para os estrados dos nossos pés. Estamos direcionados a admitirmos esta fé, de que Ele está sim sobre todo nome, sobre toda a entidade, sobre todo domínio, toda posteridade. Não há ninguém maior do que Ele, ninguém mais poderoso do que Ele, só o Deus Pai. Estamos direcionados sim, por toda a Bíblia Sagrada, para reconhecermos que Ele é o passado, Ele é o presente, Ele é o futuro. E que todo joelho, toda língua se dobrará e o confessará como sendo o Senhor e o Filho de Deus naquele dia. Se não há crentes aqui nesta noite hoje, convictos de Cristo aqui nesta noite, eu faço um apelo para você, filho. Porque Deus determinou do céu que só um pode fazer os homens conhecerem alguma coisa de Deus. Só um tem autoridade de poder fazer os homens aqui nesta terra conhecer os mistérios de Deus, fazer saber os mistérios de Deus. Só um tem essa autoridade, que Deus elegeu, que Deus constituiu. O verbo de Deus, a ação de Deus. O Apocalipse, como toda a Bíblia, revelando a autorização de Deus por intermédio desse representante, desse escolhido, deste sagrado, desse Cristo. Apocalipse 1:8, somente um poderia estar autorizado a quebrar os selos, a revelar de Deus o que ainda não havia sido revelado. Só um, o Cristo ressurreto. Deste Apocalipse 19:16, o Cristo, o Messias, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:13, o Verbo de Deus, aquele que vive para todo sempre, como Apocalipse 1:17 e 18 também falam. E aqui no capítulo 5, versículo 12, o Cordeiro de Deus, aquele que é insubstituível. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 12, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Digno é o Cordeiro, Cordeiro que é uma representação de Cristo na Bíblia, que quer dizer aquele que foi imolado, que foi morto, que foi aniquilado pelo pecado na terra para salvar os pecadores. A oferta de Deus pela culpa humana, a aspersão do sangue para perdão daqueles que querem se arrepender e se redimir. Enfim, aquilo que Ele cumpriu literalmente, para que nós aqui hoje, na leitura, pudéssemos identificar quem é o Cordeiro de Deus. De nenhuma geração vai sair um. De nenhuma geração virá alguém que possa cumprir, representar o que Ele foi. Ninguém. Não existiu e não existirá.
E eu não falo só pelas questões das obras miraculosas e sobrenaturais que ele representou, como o messianismo profético que ele cumpriu à risca. Eu falo de alguém que amou suficientemente ao ponto de tomar o seu lugar de condenação e morreu no lugar de todos, e até mesmo por aqueles que não o amou. Quem fará por nós o que ele fez? Quais são esses ícones? Quais são essas estrelas que poderão substituir o esplendor, a obra, o testemunho e a glória deste nome? Ninguém. Por isso que a palavra de Deus fala digno, porque ele é, nós não, mas ele sim, aquele a quem Deus elegeu para ser a revelação de Deus entre os homens, fazendo com que os homens, por intermédio dele, conheçam Deus e os seus mistérios. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. O Apocalipse cenáculo, que é a revelação de Jesus para os fins dos tempos, deveria ser, para muitos crentes hoje na atualidade, em pleno século 21, a visão futura pessoal, a visão que todos deveriam estar enquadrados e adequados, porque eu vejo uma igreja fora de Cristo. Eu vejo uma igreja fora de Jesus, sem padrões, sem identidade, sem expressão, sem essência. Nós estamos vendo aí fora um movimento chamado movimento evangélico, representando uma contrariedade, uma reversão dos valores. Nós não estamos tendo alucinação, não. O povo está levantando um Jesus diferente daquele que Deus enviou. Uma igreja com outra cara, diferente daquela que Jesus instituiu. Nós não podemos aceitar, concordar, meus amados irmãos, porque Jesus, cenáculo, Deus nos enviou, meus amados irmãos, para ser algo que não se remenda nessa porcaria chamada de mundo, para ser uma coisa especial. E eu falo daquilo que é especial. Estou pregando aqui sobre algo que para Deus é especial, porque representa para mim o Cordeiro, algo que Deus deu, não foi ninguém não, foi Ele, parte dele do lado, um filho gerado, sacrificado, que ele viu os homens bater, esfolar, agredir, ridicularizar, perseguir. E o pai se manteve controlado para não destruir essa terra, porque ele precisava e necessitava de um representante à altura, para fazer a porcaria de Adão ser revertida. E se Jesus não for essa coisa especial para nós, esse propósito, essa obra, esse valor de Deus, que é especial aos nossos corações, eu lhe pergunto, meu amado irmão, quem vai substituir esse lugar? Quem vai sentar no trono disso aí? Quem está autorizado, como também consagrado por Deus, a substituir o lugar de Jesus nas nossas vidas? Ninguém, nem nós. Tem gente aqui que não dá conta para narrar a sua história, quanto mais ainda prever e falar do seu futuro. Ou a gente cai nessa noção, nessa realidade que nós não somos nada, e todos aqueles que vieram dessa natureza também não são, ou Jesus realmente não vai ser admitido, quanto mais reconhecido e adorado por essa igreja aqui. Que estamos em brigas, em conflitos aqui, e Deus sabe disso, para exatamente nomear alguém, e a nomeação desse alguém, eu tenho visto muitos substituírem, tomarem o lugar de Cristo. E o rival, o usurpador, que a Bíblia fala que este será líder mundial, não será diferente a pedido do público, das pessoas. Ele substituirá o lugar de Cristo. Então nós estamos lidando com expectativas, desejos e anseios aqui, que não estão direcionados à pessoa que Deus elegeu, à pessoa que Deus consagrou, que Deus destinou, não só para ser Senhor e Salvador do mundo, como também para desvendar, revelar e introduzir o futuro que Deus nos impõe. Atenda, cenáculo.
a essa voz, a esta revelação, de que não há vida fora de Jesus, irmãos. Não há vida fora de Cristo. Não há luz para aqueles que estão fora de Cristo. Não há, meus amados irmãos, esperança de vida para aqueles que estão abandonando a fé. Nós estamos presos a Jesus, querendo ou não. Somos dependentes inteiramente de Jesus. Quem testifica isso, dá glória a Deus. Quem testifica isso, dá glória a Jesus, Senhor. A primeira sessão desse texto diz o Cordeiro que abre os selos. E eu quero falar uma das primeiras manifestações. O que ela quer dizer, o que ela quer explicar por intermédio daquilo que está documentado no capítulo 6. Um paralelo. Meus irmãos, já preguei muito sobre isso já. Deus manifestando por intermédio do Cordeiro e dos selos. Um paralelo. O reino de Deus estabelecido. O reino de Deus foi estabelecido. Está presente na ordem histórica, mas separado do mundo. Quanta gente não entende isso? Que há dois conceitos na Bíblia, né? O que é apocalíptico, o que é história. Eu sempre costumo dizer para os meus amados aqui: olha, meus irmãos, tomem cuidado para não misturar as coisas. Fazer a história humana ser uma história de Deus, porque não é. Nós temos duas coisas e precisamos separá-las muito bem. O homem caminha para esse lado e Deus escreve história de outro lado. Esse paralelo. O reino de Deus se estabeleceu, mas não se estabeleceu por intermédio do sistema, porque o sistema, ele tem história, e a história que conta não tem nada de Deus. Quando a palavra de Deus me revela o reino em que Jesus governa, a noção do reino não é esse mundo, irmãos. Está separado. E aí há um paralelo. Onde a palavra de Deus quer dizer o seguinte: ô filhão, você que se diz cristão, se você quer identificar o reino de Deus, aonde ele está, onde ele foi estabelecido, entenda, compreenda e estude. Para você não errar nas tuas determinações, como nas tuas orações, de que o reino de Deus esteja manifesto em alguma parte desse mundo, porque não está. E Jesus já pregava sobre isso. Ele já falava antes de subir, de morrer e ressurgir. Ele já dizia para os seus discípulos: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Caramba, será que eles não vão ouvir o que Jesus está falando? O Cordeiro que Deus elege para abrir os selos, ele tem um reino cujo está na história humana porque ele se encarnou. Foi estabelecido entre os homens porque ele esteve aqui, mas está separado desse mundo. E a igreja precisa assumir isso. Porque eu já vi gente elegendo político para Deus, partido para Deus, diversos segmentos, ao ponto de querer dizer até que o Espírito Santo ungiu e se manifestou para eles serem seres inteligentes e desenvolverem criações. Eu já escutei gente falar isso. Ô meu filho, a Bíblia não fundamenta esse tipo de coisa. Lê a Bíblia. Texto de João 15, do verso 18 ao verso 19, o conceito das duas histórias sendo implementado pelo Senhor, de que o reino de Deus realmente seja um paralelo de tudo que está aqui nesse mundo, uma coisa separada. Você veio para ser separado. Outro dia o pastor Daniel, até recebi uma crítica de um pastor, que ele falou assim mesmo para mim: já que o senhor é tão expert nas tuas críticas, então me diga o significado da palavra ungido. Eu acho que ele quis tirar uma gozação comigo, porque ele sabe o significado da expressão ungido. Daí o pastor, com muita paciência, dei alguns textos e disse a ele que a palavra ungido na Bíblia toda quer dizer coisa separada para Deus. Desde a história da queda em diante, Deus queria separar para si um povo. A noção de separação
de ungido, de povo eleito, sempre na Bíblia, presente na história. Deus querendo separar as duas coisas, o que é do homem e o que é dele. Se você não faz, eu faço, por temor. Isso que você está querendo colocar na conta de Deus aí, tem que pôr na conta do homem, não na conta dele. Leia aí João 15, 18, 19, pode ler, Senaco. Basta para você? E lá no texto de João 17, do verso 16 e verso 25, Jesus de novo dizendo: Senhor, consagra os meus discípulos, purifica eles, os separa do mundo. Eles são do mundo, mas eu não sou desse mundo. E o Senhor, tu não fostes conhecido pelos homens, mas eu te conheço. Jesus fazendo a distinção, colocando as duas histórias e deixando claro pela abertura, pela manifestação do Cordeiro, que abre os selos, que Deus tem um paralelo aqui nessa igreja. E quer agregar a todos naquilo que está separado do mundo, da história humana, por mais que esteve presente nisso. Olha uma coisa tão importante na vida do crente, do tipo, eu estou por um tempo. É uma expressão cristã. Eu estou aqui por passagem. Paulo já dizia isso. Todos nós estamos por passagem. Crentes em Jesus. Não nascemos para ficar aqui. Nascemos para sermos levados para o céu. Com Cristo. Esperança de glória, esperança de vitória, de triunfo. Por quê? Porque vi o meu Senhor pela sua morte, pela sua ressurreição, assinalar a mim novo céu, nova terra, reino, justiça, habitação eterna, aonde quem é do mundo não entra, quem está no pecado não entra. Deus fazendo separação e distinção. Aqui na igreja, aqui você pode ver de tudo aqui, mas lá você só vai ver o que é dele. As duas histórias, as coisas estão separadas para Cristo, serão manifestas aí na frente. Infelizmente vai se descortinar na frente de muita gente que não quis enxergar isso antes, que chama de separatista, de beatismo, de exagero, fanatismo, mas para a palavra de Deus não. Deus estabeleceu um reino que está presente na história do homem, porque o seu Filho as revelou, mas está separado de tudo aquilo que está lá. E na abertura dos selos, Jesus revela isso integralmente, para querer exatamente dizer à sua igreja na terra: você é minha, corpo separado, corpo meu, que eu quero para funcionar para mim. A instituição chamada igreja é para representar o corpo de Cristo, para dizer à sociedade que está aí fora, de que ela é uma coisa separada de Jesus, é dele. Se nós não estivermos aqui representando isso espiritualmente, na nossa vida, de nada valeu o nosso batismo, a cantoria, as orações, as pulações, o Pentecoste assembleano, de nada adiantou, se nós não conseguimos viver ou enxergar que o corpo chamado igreja é uma instituição separada de Cristo, porque o seu reino espiritualmente se estabeleceu aqui pela devoção e pela prática da fé daqueles que o temem, até que no futuro seja no céu. Por enquanto o propósito é esse aqui: fazer você entrar no reino de Cristo pela prática de fé, pela adoração e pela devoção a Jesus. Quem testifica diz amém e dá glória a Deus. É cenáculo. Aquele que veio é poderoso. Mateus 24, 22. Uma segunda coisa que eu quero falar sobre o Apocalipse 6, o Cordeiro que se prepara para abrir os selos. Ele deu, por intermédio desta manifestação, também uma determinação de um período pré-determinado, ou seja, coisas pré-determinadas, anunciadas por antecipação. A vinda da nova época depende inteiramente
das mãos de Deus e não pode ser apressada ou adiantada por homens, muito mais ainda apagadas. Eu lembro das palavras do meu Senhor: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando Deus viu seu filho ser preso na cruz, morto, ressurgindo, subindo aos céus, Deus gerou por intermédio do seu filho uma nova era, iluminada pelo seu amor, pela sua misericórdia. E o que passaria a ser depois que ele amou o mundo e deu o seu filho? Muitas coisas, mas coisas que Deus determina, não que o homem tem capacidade para fazer. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: Deus escreve a história agora, e uma nova geração surgirá por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo, a era da igreja. E o que fala em Mateus 24, 22? Que por intermédio do seu Filho, Deus abreviou tempos para que salvassem os escolhidos. Tempo de salvação para os escolhidos. É isso mesmo, cenáculo? Quem testifica diz amém. Então o tempo é de Deus, o tempo é dele. Ninguém pode apagar, prolongar ou como adiantar, porque o tempo está inteiramente nas mãos de Deus. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 11, e os irmãos podem ler em voz alta. Desde o dia em que Jesus morreu, ressurgiu dos mortos e prometeu vir, determinou-se por intermédio desta obra, de que Deus teria domínio sobre o tempo, sobre a história, sobre tudo. Tudo que aconteceria seria por intermédio da sua determinação, não da sua escolha, mas da sua determinação. Fala aí, cenáculo, leia bem alto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Amém? Amém, Jesus? Então nós não estamos aqui hoje preocupados com os acontecimentos, que foram muitos deles narrados por Jesus, mas com a nossa escolha. Quem testifica diz amém. O tempo está na mão de Deus, mas a escolha está nas tuas mãos. Deus, por intermédio da sua autoridade, estabeleceu tempos, estabeleceu sim liberdades de acontecimentos, como deu ao diabo a liberdade também dele atingir, administrar o caos, usurpar o caos, para o fim da condenação daqueles que obviamente vão seguir ele. Mas o tempo é dele, a escolha é tua, é minha. O tempo é dele. O fim dos séculos é dele. Ele escreveu, ele abreviou, ele tem o domínio. Por isso a responsabilidade da escolha, o livre-arbítrio, porque isso Deus não usurpa, ele deixou à mercê de que você escolha o que você quer. A determinação do que está pré-anunciado nessas profecias é de que você valorize bem o que você vive, o que você escolhe, porque o tempo está na mão de Deus e ninguém vai escapar dele, ninguém vai poder esconder, ou esconder-se, quando ele requerer, e chamará todos para julgar, no tempo e na hora certa. Lembra a igreja de que Jesus disse o quê? Que ninguém sabe o dia ou a hora que virá o Senhor dessa casa, se ao cantar do galo ou à meia-noite, porque não convém nem ele dizer a que dia, nem os anjos em dizer a que dia, mas somente o Pai, porque o tempo está na mão dele e a escolha está na tua. Aproveite, querido, porque o tempo pode acabar e você pode estar escolhendo uma coisa errada que vai te condenar. Aproveite bem a estadia aqui na terra, porque Deus abreviou tempos de salvação para que os escolhidos fossem recebidos por ele. E os escolhidos que eu tenho aqui são todos aqueles que escolhem Cristo, que fazem a escolha certa. Atos 3, 21. Atos 3, 21. Embora o reino de Deus provém de fora, meus amados irmãos, não sendo um produto da história, Deus está operando repentinamente, tanto na história como no fim da história. E o seu objetivo sempre será uma história cuja cena seja a cena
de redenção. Mesmo Deus não estando providenciando um Salvador que não esteja na natureza humana ou na história, Deus continua na história, operando nela para que todos se salvem. Lê o texto aí em nome de Jesus, o que foi determinado pelo Cordeiro nos selos. Leia. Amém, igreja? Testifica, cenáculo. Gálatas 4, versículo 4. Os irmãos leiam também em voz alta. A igreja atenta. Gálatas 4, versículo 4. Falam todos juntos. Com força, irmãos. Amém? Uma coisa importantíssima que Jesus representa aí na abertura dos selos: a redenção, o propósito da salvação, e não da destruição, e não da ruína. Por mais que Deus tenha providenciado um Salvador que não esteja na natureza humana, esteve na história, dentro da história, exatamente para dizer a todos aqueles que conhecessem a sua mensagem, de que ele estava ali não para matar nem condenar, mas unicamente para salvar. A história que Deus escreve por intermédio de Jesus só tem cena de redenção, de salvação. Está determinado. A apresentação de Jesus como Cordeiro já quer dizer para o povo que está aqui nessa noite: filha, desgraça. A história da desgraça, a história da tristeza, da ruína, da dor, não foi Deus que escreveu. Existe um autor para isso, mas não é Cristo. Está determinado. Esse respiro, essa renovação que Deus quis trazer por intermédio do seu Filho, do seu sofrimento, do seu triunfo, da sua obra, do seu testemunho, tem um objeto a ser conquistado: o pecador. Um propósito será alcançado: a salvação daqueles que se arrependem. Mas as coisas que acontecem na história, desde Adão até os dias atuais, tem duas caras, meus irmãos. Há uma separação. Deus só escreve salvação, Ele não escreve morte, ruína, porque isso representa a escolha diferente, a escolha que Ele não queria que você tivesse. E nós estamos aqui para viver o que então? Nós viemos buscar o que aqui nessa noite, hoje aqui? Viemos nos deparar com o Cordeiro de Deus. Significamos essa importância, valorizamos essa entrega, entrarmos nessa porta, recebermos esse ensinamento que nos leva à salvação por Cristo. Viemos aqui, entendemos como poderemos usufruir da oportunidade, do privilégio, do perdão, da salvação, como da libertação, porque essa é a vontade de Deus, a determinação é essa. Aquele que está abrindo o selo é a oferta da culpa da humanidade. Aquele a quem Deus, antes de dar autoridade, deu a ele o ministério da dor. E a igreja não foi instituída para ser um parque de diversão e um lugar que se passeia. Que você exerce contatos humanos, mas aonde todos aqueles que entrassem estivessem presos na mensagem de que a doação de Deus foi um filho que deu ao Pai a geração que Ele queria, ou oportunidade de uma geração que Ele esperava: igreja, sacerdócio, discípulo, fiel, gente regenerada, transformada, separada de tudo que aconteceu nessa história. E
por intermédio de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Jesus só escreve salvação e redenção. A morte, o sofrimento, a dor, quem participa disso são aqueles que fizeram a escolha errada. Está determinado, irmãos, de que esse seja o parecer de fé de toda a igreja aqui nessa noite, de todos aqueles que estão sentados aqui nesse banco agora, que a tua visão pessoal, como o teu coração, estejam prontos e preparados para viver esse tempo em que Deus estabeleceu, dia aceitável, ano aceitável do Senhor, cujo é redenção, a cena é de salvação, de resgate. O sonho de Deus é esse, é de ver as pessoas se arrependendo, se redimindo, se transformando, se libertando, porque isso compensa o sofrimento do seu filho. Não essa porcaria, esse monte de safado que está espalhado dentro da igreja, e que o pastor prega a verdade e ele fica assoviando, comedor de mingau, porque ele acha que isso daqui saiu barato, e Deus não vai cobrar. O cordeiro diante dos céus significa para nós que o tempo de Deus foi estabelecido, revelado, para ser bem administrado por você, filho. Escolhendo a coisa certa que Deus manda, para não pagar com a alma as burrices que os homens fazem com a vida. E eu espero em Cristo que todos aqui sejam crentes nisso, de que você não fique pensando e achando que vai existir alguém desse mundo aqui que consiga fugir, escapar por algum buraco, de não responder com Deus o que fez em vida, a começar por ter negado a Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Terceiro ponto, a parte pessimista da revelação, né? Eu entro numa problemática aqui. Tem gente que tem medo do Apocalipse, medo de ler o que se prega, não sei porquê. Ele vê filme de terror, vê filme de tudo quanto é tipo de sangue derramado. Na hora do Apocalipse pregado, ele afrouxa. É safadeza, não é medo não. Mas há uma parte do que se diz em pessimista, parte pessimista do que está revelado, aonde o triunfo do reino de Deus no século vindouro completa a parte da nova era. Jesus morre, ressurge, inicia a era da igreja na terra, fazendo com que o evangelho fosse pregado no mundo todo, e por intermédio da vitória e do triunfo do Cordeiro de Deus, ele completa a nova era, trazendo juízo sobre todas as coisas. Essa seção do Apocalipse 6, cenáculo, manifesta que na história da humanidade já estão presentes o juízo de Deus, mesmo que ainda não de juízo vindouro, final, e a salvação. Abre aí Gálatas 6, 7, para você ter uma ideia do que o pastor está falando aqui. Um exemplo disso, do que dizem pessimista. Não tem nada pessimista no Apocalipse não, filho. Mas Deus triunfando por intermédio da sua justiça, do seu juízo, da sua salvação em Cristo. Mas vamos ler um texto aqui, claro, Gálatas 6, 7, lê rapidinho aí, lê. Bom, Deus deu, por intermédio da, aliás, Jesus deu ao Pai Celestial, por intermédio da sua obra, Deus deu por intermédio do seu Filho, ou conquistou por intermédio do seu Filho, a justiça que ele queria, o juízo que ele queria, para estabelecer aos homens de tudo aquilo que ele planta aqui, ele colhe aqui. É verdade isso? Que tudo que se planta aqui nessa terra se colhe? Então vamos lá, não é questão pessimista, o Apocalipse não vê pessimismo. O Apocalipse de Jesus, ele vê o seguinte, que tudo que está acontecendo aí, os homens estão colhendo o que plantaram.
ficou determinado que na história da humanidade Deus colocaria juízo das coisas, a lei para a vida, que não é o juízo final, como a salvação, que é um propósito que Ele quer agora, mas que Ele também, ao mesmo tempo que quer salvar, Ele também quer dizer ao homem: olha, filho, tudo o que você faz, a regra é você colher. Então muita coisa do Apocalipse não é proveniente da ação de Deus, mas proveniente das coisas que os homens fizeram de errado aqui na terra aqui. Não é Deus trazendo, é o homem gerando. Eu posso dizer que 70% dos acontecimentos descritos no livro da profecia são ocorrentes das escolhas erradas que os homens fizeram, não porque Deus está fazendo. Deus permitiu, mas a autoria disso tudo aí é um homem. Mas eu quero ver macho para reconhecer isso. Por exemplo, meus amados irmãos, vocês acham que isso que está acontecendo na natureza aí é a mão de Deus fazendo? Bom, se a Bíblia diz que a cena da história de Deus é a redenção, então Ele não levanta a mar para engolir terra, Ele não derruba a árvore, Ele não faz as chuvas alagar cidades. Deus não está como advento de horror e terror, muito mais como agente de destruição. Por mais que o Apocalipse descreva, anuncie acontecimentos assim, a palavra de Deus está querendo dizer o quê? Que não é pessimismo que está lá, muito mais egoísmo de Deus, mas uma lei que Ele já havia estabelecido quando Jesus subiu, de que tudo que se planta se colhe. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. O triunfo de Deus e do seu reino no cenáculo manifesta na história, diz também alguma coisa sobre a salvação, e o Cordeiro representa isso aí, tá? Marcos 16:16. Quem crer será batizado, mas quem não crer será condenado. Fala bem alto. Quem crer? Quem não crer? Fala bem alto. Quem crer no batismo ou quem crer em Jesus? Quem crê em Jesus, porque batismo não salva ninguém, o que salva é Jesus. Quem crer vai ser batizado porque é uma consequência. Quem não crê, para que se batizar? Se ele não crê em Jesus, para que batismo? Água de Ebô? Não existe na fé. Água para purificar pecado aqui não existe. O batismo é uma consequência de quem tem a fé em Jesus, de quem crê, quem admite Jesus. Mas o que eu quero dizer com isso? A Bíblia está querendo dizer, o Cordeiro diante dos seres está querendo representar exatamente um triunfo, uma vitória de Deus sobre a justiça da salvação. E a justiça da salvação que diz o quê? Que Deus impõe aos homens uma condicional de serem salvos, a fé em Cristo. Quem tiver, Deus pega. Quem rejeitar, Deus condena. Deus colocando a partir da cruz, a partir da história, do momento em que Jesus ressurge, que só se salvaria quem está em Cristo, porque quem está fora dele e da obediência a ele já está condenado. A salvação determinada de Deus. A escolha vale a pena, hein? Mas o poder da escolha também. De João 3,18, onde a palavra de Deus, por intermédio de João Batista, diz: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado, porque nega o Filho unigênito do Pai. Deus determinando por intermédio do triunfo do seu Filho, do triunfo da cruz, que a salvação seria sim uma condicional e não uma forma de se estabelecer na vida. Meus irmãos, o que eu quero dizer aqui, como o mundo pensa que já se nasce salvo, a salvação que Jesus veio trazer a nós é imposta por intermédio de uma experiência, de uma convicção, de uma fé, não de um nascimento natural. O mundo quer tratar o céu e as coisas de Deus e as heranças e a salvação assim, mas a Bíblia não. O Cordeiro de Deus está significando para nós aqui nessa noite, para a Bíblia Sagrada, para nós aqui nessa igreja, de que a salvação de Deus tem uma condição.
e que quem aceitar vai ser salvo, quem não crer vai ser condenado. O juízo de Deus, presente na história humana, fazendo com que os homens colham o que estão plantando, como também sejam condenados pelo fato de terem negado o Salvador que Deus enviou. Não é pessimismo, gente indo para o inferno, não é pessimismo, não é o egoísmo de Deus falando, não, é a tua escolha. Animal, irracional, negaste o santo e mandaste soltar o bandido, foi escolha tua. O que está acontecendo com essa terra aqui não é por osmose, nem por força maligna, mas é porque os homens não souberam conduzir bem a vida que Deus deu, não souberam obedecer e respeitar a lei que Ele impôs, não só para a vida, como para a salvação eterna. Entenda, não é pessimismo, é resposta de Deus, mediante a uma escolha que pode ter sido certa, como pode ter sido errada. Quando alguém disser para você que o livro do Apocalipse é um livro que espanta, que dá medo, porque é pessimista, você fala para ele, não filho, todo o relato aí, do que Jesus está revelando a João, é baseado naquilo que foi feito, por Deus e pelos homens. Quantos testificam aqui, porque são crentes no que eu estou falando aqui? Por isso que Jesus falou, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Por quê, irmão? Porque a lei de Deus é maior do que a lei dos homens, meus queridos. E nós estamos debaixo dela aqui agora. Ai, eu quero ir para o céu. Vai, filho. Vai respeitando a lei da salvação que Deus impôs por intermédio do seu filho na cruz. Porque no céu não entra qualquer um, não. A mesma coisa é o outro cheiro da igreja. Ai, meu Deus, a macumba, a feitiçaria, o gato preto, a galinha preta, que fizeram para mim. Não, o pastor tem por mais de obrigação de dizer para ele, não, filho, não tem nada desse negócio aí, de superstição, de feitiçaria, não. Tudo isso aí é obra das tuas mãos que Deus fez, trazer à luz aquilo que você escolheu. Deus dando resposta a você, daquilo que você merece. Pessimismo, filhão? Tá bom. Vamos mudar, Senhor, essa situação? O céu fala, vamos mudar esse parecer? Vamos. 1 Coríntios 2,9. Abra. Ainda complementando a questão do pessimismo, que muitos querem colocar no livro do Apocalipse, onde a palavra de Deus diz, né, meus irmãos, que a salvação é um dom de Deus, veio por intermédio da graça, né, por intermédio da sua misericórdia imposta pela fé, para que ninguém se glorie, ninguém se exalte. A salvação foi dada por intermédio de Cristo e será confiada a nós, o quanto cremos e obedecemos a Jesus. Quem testifica diz amém. Efésios 2,8, para ninguém chegar aqui amanhã e dizer, ai, minha mãezinha foi para o céu. Não, Deus deu uma lei de salvação para a humanidade, dona Maria. Tua mãe foi para o inferno porque eu vi ela rezar terço, Ave Maria, Santo Antônio, não sei quem, não sei que lá. Tua mãe foi para o inferno porque, segundo as Escrituras, salvação é condicional. Ninguém entra no céu porque é bom, entra porque é crente em Jesus e obedece o que Ele ensina. Eu quero ver pregador aqui falar isso naquela hora H. Na hora H, não fala, filho. Abre as 4, quer fazer a teoria lá, aliás, a culturização da morte, né? Foi para o céu, está com Deus agora, é o consolo do povo. Mas a Bíblia está dizendo que foi para o inferno, porque isso aí nunca foi um crente em Jesus. 1 Coríntios 2,9, lê. Aleluia. Um texto que eu recomendo para todo mundo que está aqui nessa noite aqui. A igreja não tem noção de inteligência, ela não tem a noção de capacidade ou força humana, por mais que se pregue muito isso dentro da igreja hoje. Você tem que se profissionalizar, você tem que ser inteligente, você tem que ter uma formação, você tem que ter isso. A igreja não tem essa noção, porque todas as coisas que Deus determinou passivamente, Deus determinou. Eu vou dizer para você o que significa isso, tá?
Tudo que Deus determinou passivamente foi para quem ama, não para quem é inteligente, para quem crê, para quem ora, para quem busca Jesus, não para quem é inteligente. Passivo por quê? Porque alguém sofreu, alguém foi crucificado, e a Bíblia entende que Jesus é o único, a única forma de Deus solucionar as tuas dúvidas, as tuas incertezas, as tuas desconfianças. Por isso a fé, porque está em Cristo a revelação que nós aqui precisamos, e nunca será atingida pela inteligência, mas pelo nível de espiritualidade de coração que você tem no teu peito. Quando o cordeiro está diante dos selos, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: somente o crucificado pode solucionar o enigma da história. Somente ele pode descrever, legitimar, doutrinar, testemunhar, confirmar na qualidade de profeta e na qualidade de Deus, de filho. Que Paulo descreve a Corinto aí, meus irmãos, vamos ser mais espirituais, mais de Cristo, porque o céu nos foi aberto por intermédio da fé, do amor a Jesus, não por intermédio da história, da capacidade, da linhagem, da inteligência humana. Muitos sábios desse mundo não entendem o Apocalipse de Jesus, porque não são crentes, porque só Jesus pode desvendar, como explicar, como testificar o enigma da revelação, como também da história que Deus determinou por intermédio do triunfo da cruz de Jesus. As coisas que virão, as que são, as que hão de acontecer, todas elas devem ser discernidas por quem tem o Espírito Santo, por quem tem Jesus Cristo. A igreja, esse local que nós estamos aqui, nunca, jamais poderia ser representado por uma pessoa, mas por todos, porque há aqui uma junção e uma comunidade de pessoas libertas e livres para escolher, que já poderiam estar em Cristo, já poderiam estar em Jesus, experimentando as coisas que esse mundo não consegue ver e nem se convencer. Promessa de Deus para a tua vida, mas nada que Ele reservou para que os amam foi por intermédio da obra fácil, mas por intermédio da obra passiva, porque alguém teve que sofrer, obter condenações, sofrimento, sendo justo de Deus, e assim Ele se tornou o único que pode dizer a você os mistérios de Deus, aonde o livramento de Deus está, aonde a salvação de Deus está, aonde a vida, a cura, a libertação, fonte de vida, mística, mitologia em muitas religiões, mas para Jesus, não. Fato. Porque Ele é a água da vida e Ele tem a água da vida. Como Ele é o pão da vida, aquele que nos traz vida. Como é o único que pode dar a nós o entendimento e a compreensão da linguagem de Deus. Sabe por que eles não entendem? Sabe por que eles não compreendem? Para nós aqui hoje, geração século 21, porque eles não creem, não querem ser crentes, não conseguem discernir um sonho espiritual, porque não entendem a linguagem de Deus. Sabe por quê? Porque estão com a cabeça e com o coração em outro universo que não se chama fé. Por isso que eles querem prognosticadores, mestres, sábios, porque são vazios. Gente pobre de espírito, incrédula. Por isso que eles enchem igrejas que alimentam mística, porque eles querem um homem santo, um representante, um visionário. Porque eles não são capazes de
representarem por si mesmo essa fé. Deficiência de Deus? Deficiência do Evangelho? Não, meu querido. Deficiência daqueles que estão aqui vivendo esta vida, que não conseguiram assimilar, entender e compreender que o mundo já está chegando no fim, que nós estamos próximos do reino de Deus se manifestar, e ainda discutem a origem. Deficiência do Evangelho de convencê-los, a insuficiência de Cristo com os descrentes? Não, escolha, porque o sinal foi dado para todos, filho. O sinal veio, tem testemunha, tem história, arqueologia, comprovação científica, relatos, sinais. O que mais você quer? Qual sinal vos será dado além deste? Nenhum. Disse meu Senhor para os incrédulos, que o problema deles aí eu sei qual que é. Não obedecer, não se submeter, não amar, não viver por aquele a quem Deus elegeu. Esse é o problema deles. Eles não querem igreja para se salvar, não querem Cristo, o Evangelho, para se redimir e se transformar. Eles querem igreja pela natureza da vaidade, do ego, do egoísmo, nas tradições. Porque se eles quisessem entender a linguagem de Deus, buscariam um coração para isso e teriam afinidade, porque tem o Espírito Santo. Não quero aqui desmoralizar irmãos que me procuram para me ajudar na interpretação de sonho, até porque há sonhos que eu tive, que eu demorei para interpretar, mas a intenção do Espírito Santo realmente é fazer essa cabeça funcionar para Cristo. Mas a ideia aqui realmente é esta: Jesus é o único que pode desvendar o enigma de Deus, os seus mistérios. Foi dado a Ele esse poder. Então, igreja, vamos cair aos pés dEle, vamos santificar a Cristo. Você está querendo que Deus fale? Está querendo que Deus te batize? Está querendo que Deus te liberte dos pecados? Você está querendo ver uma obra acontecer na tua vida antes da volta de Cristo? Antes das coisas acontecerem, como eu estou pregando aqui? É possível, mas assim não. O coração duro, empredado, alienado, não. Eu sei que o Cordeiro de Deus aqui com essa campanha, a abertura dos 700, tem por intenção providenciar e proporcionar aos crentes aqui dessa igreja, aos crentes que estão pela internet, o discernimento de onde esse livramento vem e aonde o livramento está. Porque Deus nos deu uma cena de redenção e não uma cena de destruição. E a visão que eu vejo pela fé é Jesus de braços abertos para receber os seus fiéis na glória, e não colocando a sua igreja na tribulação. A visão que eu tenho do meu Senhor é Ele à direita do Pai, glorificado e exaltado, para receber cada crente fiel naquele dia e naquela hora. Não foi planos de destruição que Deus preparou e elaborou para você, aliás, mas de salvação. Para isso Ele determinou, para isso Ele proporcionou. Para que 1, 2 ou 3 aqui hoje estivessem reunidos em nome dEle. E o que Jesus espera da igreja do século 21? O que Jesus espera dessa geração hoje aqui? Que esta, que se diz crente ou cristã, que ela seja autêntica, que ela esteja aonde a autoridade verdadeira de Deus está, aonde há um só que pode abrir os selos, a quem Deus outorgou a autoridade. Deus quer que cada um esteja lá, aonde a autenticidade e a autoridade está. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, e se arrependa dos teus pecados. E lhe digo uma coisa:
Esse tempo é para ser vivido por descrentes e convencidos também. O tempo é agora, a hora é chegada. E Deus já nos revelou aquele que vai voltar. E aquele que vai voltar a cenáculo. Ele quer muito que você participe desse evento. Não fique para chorar, mas suba para rir. Para festejar o triunfo e a vitória do Cordeiro de Deus sobre o pecado. E como já dizia o meu Senhor, ouviremos um anjo dizer: aí vem o noivo. E todos procurarão correr e ir até a ele. Mas só chegará até a ele aqueles que estiverem com as suas lamparinas acesas. Aí vem o noivo. E quem tem essa esperança, essa convicção, se prepare. Porque aqueles que vão ficar, não vão ficar por deficiência de Deus, impotência divina, por contradição do Evangelho, mas porque fizeram a escolha errada. Abaixa a sua cabeça, feche seus olhos.